Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. Aqui no canal, semanalmente, a gente vem falando sobre várias especialidades, vários profissionais, das questões multidisciplinares do tratamento com diabetes. E hoje a gente vai falar sobre a fisioterapia. A fisioterapia voltada ao tratamento do diabético. Vamos conversar com a fisioterapeuta Franciele Soares, que é professora de fisioterapia na matéria de fisioterapia cardiovascular lá no Unoeste. Ela atua como fisioterapeuta no Centro de Reabilitação Física, também da Unoeste, e é também idealizadora do Grevasp. Oi, Fran, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Oi, Marina, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você no seu canal e poder falar um pouco da fisioterapia e colaborar para o conhecimento, né, dessa área na qual eu atuo há tanto tempo. Acredito que algumas pessoas não têm o conhecimento, não sabem do que a fisioterapia pode contribuir, né, no tratamento, no cuidado, na prevenção que o diabético tem que fazer no seu dia a dia. Então a gente vai conversar um pouquinho, a Fran vai esclarecer para a gente quais são essas questões, onde a fisioterapia vai atuar no tratamento com diabetes. Normalmente, físio é associada com problemas motores, né, com ortopedia, até com neurologia, mas muito menos com outras doenças crônicas. Então, a área que eu trabalho, que é a fisioterapia cardiovascular, que trata, então, de doenças cardíacas e doenças vasculares periféricas, ela não é tão divulgada, principalmente das vasculares periféricas. Mesmo entre colegas da fisioterapia, essa área não é tão conhecida. É uma área mais, não é tão recente, mas é menos divulgada mesmo. E dentro do diabetes, normalmente, quando alguém pensa em fisioterapeuta atendendo um diabético, pensa no diabético com complicações. Raramente se pensa no fisioterapeuta atendendo um diabético numa fase mais precoce, no sentido da prevenção, né? E então é muito importante que a gente divulgue isso, não só para a população leiga, mas também para os nossos colegas profissionais da física e de outras áreas, porque falta essa inserção no nosso dia a dia, na nossa realidade mesmo. E o físio, as frentes que ele pode atuar, a primeira delas, eu diria que é na educação. Então, o fisioterapeuta, como parte da equipe, uma das nossas funções é o trabalho educativo, não só na nossa área, mas como um todo, né, em questões de saúde. Então, a nossa proposta é trabalhar junto com a equipe. Nós não ocupamos outro espaço, né, um espaço conjunto, reforçando o trabalho, a importância da adesão dele ao tratamento dos diversos profissionais. Né? Então, é uma soma. E como nós temos um contato semanal com o paciente, né, normalmente o fisioterapeuta atende 2 vezes na semana, por exemplo. Então, ele tem um contato frequente, aquilo que ele vai falando vai se perpetuando, né, ali na vivência do paciente. Enquanto que, infelizmente, né, às vezes o acesso ao médico, o acesso a outro profissional pode ser mais distante. E daí aquela orientação que o profissional pode dar uma vez acaba se perdendo ali dentro daqueles meses. Né? Então, a gente percebe no dia a dia que essa frequência da orientação tem uma importância, sabe? Faz diferença para eles. Então, a educação em saúde seria a primeira abordagem. E quanto antes ela chegar, melhor, né, Marina? Se a gente conseguisse ter acesso ao diabético logo depois do diagnóstico, por exemplo, a gente teria muito mais margem de tempo para promover essa educação, né, mais com uma base melhor, com mais tempo, que ele pudesse se adaptar a ela, né? Com certeza. Acho bacana isso que você falou, essa parte de prevenção, né? Acho que a educação leva à prevenção e essa educação também muito legal, não só dos pacientes. Os pacientes diabéticos precisam saber o quanto a fisioterapia tem a engrandecer e melhorar a qualidade de vida, mas acho que os próprios colegas, muitas vezes, acabam deixando a fisioterapia, até saber, faz parte da equipe multiprofissional, mas o quanto e de que forma, né? Qual que é realmente essa diferença que a fisioterapia pode trazer na prevenção, também no tratamento, mas primeiro vamos falar dessa questão da prevenção, né? Acho bem importante mesmo, porque traz qualidade de vida, que é o que a gente tenta buscar e falar bastante, que é a questão da qualidade de vida. Exatamente. E assim, a gente fez uma evolução, né, aqui no meu trabalho, na minha vivência, a partir dessa integração
com movimentos locais, como o seu movimento, do qual, né, nós participamos, então a gente conseguiu esse contato com outros profissionais, foi bem bacana, e recebendo os pacientes lá no Centro de Reabilitação Física da UniOeste, que é onde eu atuo, que é um centro vinculado ao SUS, nós recebemos, por ser um centro especializado, quando vêm diabéticos, eles vinham sempre já com sequelas, com consequências negativas de um quadro muito avançado, com mau controle. Então, eles chegavam para nós principalmente com AVC, que é uma das possíveis consequências em longo prazo. Então, eles chegavam lá para nós para pedir cadeira de rodas, por exemplo, cadeira de banho. Então, infelizmente, já era um quadro mais tardio. E apesar de nós termos lá o serviço pelo SUS, da fisioterapia vascular, inclusive, que é o que eu faço, estar previsto no Centro de Reabilitação Física o diagnóstico, né, o CID, de doenças vasculares periféricas, poucos conheciam, poucos colegas, inclusive, conheciam esse serviço. E muitos, na nossa cidade mesmo, não sabem que o CRF entrega calçados apropriados para pés neuropáticos pelo SUS. Né? Então, aquele calçado recomendado na diretriz de diabetes, que tem uma proteção adequada, que tem um solado adequado, que tem uma palmilha de amortecimento adequado, ele é entregue pelo SUS para os pacientes que seguem lá aquela via, né, de encaminhamento prevista, sem um custo adicional. Né? Então, o paciente já pagou os impostos dele, o SUS é para todos nós, ele tem, então, essa possibilidade de receber esse calçado, né, adequado para ele, e não só o calçado, mas receber a fisioterapia também, né? Mas isso não é divulgado, né? Muitas pessoas não sabiam, talvez você não soubesse também, por exemplo, né? Antes da gente se conhecer antes da gente se conhecer, confesso que realmente eu não sabia, né? Aí a gente se conheceu, eu vi esse trabalho lindo que vocês fazem lá, que vem a acrescentar o que a gente tenta fazer por aqui também, e eu falo que a parceria deu muito certo, né, Fran? Então, a gente continua com essa parceria, que é muito legal. Porque eu acho importante isso, até fazer essa colocação, né? Os direitos. Já falamos em outro vídeo a respeito dos direitos do diabético, que também corresponde a alguns deveres, né? Mas é importante também a gente se apropriar e saber quais são os nossos direitos, para saber buscar da forma certa também. Porque às vezes a gente vê, e eu já escutei várias vezes, as pessoas reclamando, né? Reclamando, mas eu não tenho acesso a isso, né? Mas ele também não buscou corretamente, né? Então, acho importante reforçar isso de que sim, existe, aqui em Cascavel, na nossa cidade, existe isso, em outras cidades devem existir também, de outras formas, em outros serviços, mas existe isso de forma gratuita pelo SUS, tanto o tratamento e a prevenção através dos calçados, né? Que são calçados apropriados. Sim, e os calçados, eles são tanto para prevenção, quanto para aqueles que já têm lesão. Então, nós temos uma integração muito bacana com o Centro de Especialidades do município, que tem um ambulatório de feridas, né? Assim como o HU também tem ambulatório de feridas, então existe essa tentativa de integração dos serviços, né? Mesmo sendo de fontes diferentes, mas atendem os mesmos pacientes. Então, nós mantemos com a doutora Caroline, por exemplo, lá do CAI, e ela encaminha os pacientes com feridas para nós com a solicitação de calçados especiais. Então, além desse calçado padrão que serve para a prevenção e vai servir para a maioria desses pacientes, porque segue esse direcionamento de proteção do pé, ainda existem possibilidades de calçados adaptados à condição daquele pé. Então, dependendo do local da ferida, dependendo do tipo de amputação que muitas vezes é feita, então pode ser feito esse ajuste. Quando a gente pensa nos pés do diabético, a gente quer prevenção de lesões. Essas lesões podem ser externas, então nós temos que proteger os pés, mas essas lesões podem ser internas, por alterações do formato do pé, da forma da pisada, das pressões, e essas lesões podem se abrir, então, embaixo do pé. Isso se chama mal perfurante plantar, quando é a pressão do corpo da pessoa sobre aquele osso que está mal posicionado, que gera, então, aquele calo, que é um local de hiperpressão. E ali se abre uma ferida, certo? É um evento possível para os diabéticos. Não é, eu sempre falo que essas complicações não são sentenças, são possibilidades. A gente tem que estar ciente que elas podem acontecer, né? E nesses casos, então, em que a gente tem que tirar o peso de cima do pé,
esse é o maior tratamento das feridas na base do pé. Porque enquanto o paciente pisar sobre a ferida, ele vai provocar lesão naquele local, mesmo que ele não sinta dor. Então, isso é muito frequente naqueles pacientes que já têm neuropatia, com a perda da sensibilidade, então o pé é amortecido, e ele também tem perda de força muscular dos músculos de dentro do pé, que é o nervo é a fiação, né, do nosso corpo, a fiação elétrica. Então, esse nervo não está funcionando, não está transmitindo a informação como deveria, nem da sensação de dor e nem da ação muscular. E aí o pé fica num formato diferente e tem áreas de hiperpressão que se abrem como feridas. Então, a gente fornece um calçado apropriado que tire a pressão daquele local e, às vezes, o paciente precisa, por um tempo, ou usar bengala ou usar muleta, e em casos muito raros, mas que podem acontecer, por um período ele pode precisar de cadeira de rodas, inclusive. Né? Então, nós fornecemos esse serviço, mas o que eu gostaria de deixar claro para as pessoas é que é muito melhor prevenir. A prevenção de pé diabético, que é aquele pé que evoluiu com complicação, ela é muito simples. São ações do dia a dia, assim como a gente escova o cabelo, assim como a gente escova os dentes, existe o hábito diário de cuidado com o pé, né? Específico para o diabético, que não custa caro, que não dói, que não é demorado, mas que precisa ser incluído no dia a dia, né? Então, além desse cuidado básico diário de proteção, a fisioterapia colabora, então, com exercícios específicos para os pés, que melhoram a musculatura do pé. Então, evita que aquelas deformidades se instalem tão precocemente, né? Então, a grande ferramenta do fisioterapeuta é o exercício físico, né? O nosso olhar é para músculo, é para biomecânica, é para funcionalidade, e é um olhar que complementa o olhar da equipe. Né? Então, se une, porque ainda não existe, né, um remédio, alguma coisa que a gente possa tomar para resolver rapidamente a questão muscular, biomecânica, do equilíbrio, né? Então, é importante que a gente veja o exercício em si como um remédio. E assim como o remédio que o médico prescreve na receita e que o diabético e todos os pacientes devem seguir à risca, o exercício também tem uma dose. Né? Então, o exercício tem uma frequência, tem uma intensidade, tem um tempo, tem um tipo, tem cuidados. Então, a gente faz uma parceria muito bacana com os nossos colegas profissionais do exercício, que são os educadores físicos, né? Os profissionais da educação física, porque a fisioterapia, ela teria uma ação numa fase inicial em que o diabético precisa de mais controle dos sinais vitais, aprender como o corpo dele responde ao exercício, como que fica a glicemia, né, os cuidados que ele deve ter durante o exercício. Então, quando a gente fala de exercício global, então o fisioterapeuta tem essa ação no exercício global, visando o controle glicêmico e visando a parte muscular, né, fortalecimento muscular, biomecânico, cardiorrespiratório. Então, a gente faz exercícios aeróbicos e resistidos, assim como os educadores físicos fazem, mas são fases diferentes, porque normalmente o fisioterapeuta atua com o diabético numa fase inicial, é aquela pessoa que nunca fez exercício físico, que não tem familiaridade com o exercício, que muitas vezes ainda não tem um tratamento otimizado, então ela está aprendendo a lidar com o controle glicêmico, com a dieta, que é uma coisa, a alimentação regular, que é uma coisa nova para ela, com o aspecto psicológico de aceitar tudo isso. E aí o fisioterapeuta entra nesta fase inicial, né? Fortalecendo a educação, ensinando sobre a doença e sobre o efeito do exercício nessa conta, né? E monitorizando. É uma monitorização muito fina, assim, muito frequente. Então, eu fico do lado do paciente, a gente monitoriza a glicemia antes e depois, pressão, batimentos cardíacos, sintomas, né? E tem esse contato próximo com o médico, às vezes o paciente precisa de uma consulta com o cardiologista. Então, é uma fase inicial. Depois que esse paciente aprendeu a lidar com o exercício, ajustou, está com tratamento otimizado, e aprendeu a lidar com o seu corpo, com os seus sintomas, né, a gerenciar essa fase de tratamento, então, normalmente a gente encaminha esse paciente para o educador físico,
Porque aí o educador físico normalmente está num ambiente de menos monitorização, certo? Ele tem lá uma visão até do exercício assim, mais avançado, ele tem uma visão de volume, ele tem uma visão de progressão muito bacana, mas que é para um paciente, então, que já está pronto para essa fase, que já não tem tanta instabilidade do controle glicêmico, é um paciente que não tem lesão nos pés, que já aprendeu a proteger os pés durante o exercício, inclusive, né? Então, essa soma é muito bacana. A gente está disponível para isso. Muito legal. Acho que isso acrescenta bastante e amplia o nosso olhar, né? O quanto cada profissional é importante, porém, em momentos diferentes, né? Então, a gente não adianta querer atropelar e querer fazer uma coisa que o nosso corpo ainda não está preparado para fazer. E o fisioterapeuta pode fazer esse projeto, esse plano inicial aí, que vai fazer também, vai ajudar no autoconhecimento, né? Exatamente. Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele acaba sendo muito importante, ele acaba sendo fundamental para que as pessoas busquem aquilo que elas precisam buscar. O que eu quero dizer com isso? A posição de vítima e só reclamar, ou mesmo achar que nada vai acontecer comigo, é sempre muito arriscada, né? Você disse, isso não é uma sentença, mas é um risco, é uma possibilidade, é o que pode acontecer com o diabético. Então, a gente não pode tratar com descaso, né? Então, a atenção e monitorar e saber o que eu tenho que prestar atenção, né? Será que eu posso simplesmente colocar um tênis sem meia e sair correndo por aí? E o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? E o que eu tenho que prestar atenção? Eu acho que essas coisas que você chamou a atenção aí para a gente olhar, eu acho bem importante. Eu gostaria, assim, de destacar uma coisa que a gente percebe na prática. E depois de 20 anos trabalhando como fisioterapeuta, eu acho que já tenho assim, uma maturidade, um tempo de experiência para dizer as várias frentes de dificuldades quando a gente fala de doença crônica. Então, a gente tem que pensar, eu penso, né, quando um diabético tipo 2, que é o diabético que eu atendo normalmente, é o fluxo de paciente que nós temos, então é aquela pessoa de mais idade, que já tem suas crenças estabelecidas, que tem uma história de vida. Aqui na nossa região, nós normalmente trabalhamos com pessoas que cresceram no ambiente rural, num ambiente pesado, de dificuldade, de trabalho intenso, que se alimentavam com muito volume de alimentação, porque era isso que eles precisavam para aquele trabalho braçal pesado. Então, eu trabalho, né, no CRF, a gente vê muito essa realidade de pacientes ou de área rural ou de construção civil. São pessoas que fazem um esforço físico muito grande e se alimentam com um volume muito grande. Mas aí eles envelhecem, eles se aposentam, mas eles continuam com aquele hábito alimentar e eles continuam com aquela crença de que o esforço físico era para o trabalho, certo? Que agora não faz sentido para eles fazer exercício físico como saúde, porque foi o ambiente em que eles cresceram, né? E chamava muito a atenção deles doenças que davam sintomas. Então, nesse crescimento, nesse processo de envelhecimento deles, eles passaram por fases que nós, ou os mais jovens que nós, não passaram, que eram se preocupar com doenças contagiosas. Então, eles se preocupavam com febre, com dor, com possibilidades de cirurgia. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, eu falo que é uma doença traiçoeira, porque o paciente não sente. Diferente daquele paciente tipo 1, que é muito sintomático no início, porque ele perde a função de pâncreas muito rapidamente, o tipo 2, ele vai desenvolvendo um quadro muito lento ao longo de anos de envelhecimento, em que não aparece nada no exame, quando ele ainda não está na fase hiperglicêmica, o corpo dele já é resistente à insulina, né? O corpo dele já está lutando contra o açúcar, mas isso ainda não aparece no exame, para começar, né? Então, ele faz os exames deram normais, então não tenho nada. Depois vem uma fase em que ele já tem um aumento do açúcar no sangue, mas ele não sente absolutamente nada, porque o pâncreas dele ainda libera insulina, né? Então, ele pode ter ouvido falar do médico que ele é pré-diabético, mas isso para ele, né, ele não sente nada, não faz sentido. Ele depois vira diabético pelos níveis glicêmicos do exame, mas ele ainda não sente nada. Muitos nem aderem ao tratamento medicamentoso via oral,
né? E só vão voltar no médico numa fase em que precisam de insulina ou que já tem uma complicação. Então, essa é a pessoa que senta na minha frente, né? Com toda essa história. E os meus colegas fisioterapeutas que atendem outras áreas estão lidando com essas mesmas pessoas. Só que, às vezes, por uma dor articular, é aquele idoso que tem uma dor no joelho, né? Ou é um idoso que está fazendo algum outro tipo de tratamento, não necessariamente do diabetes, da hipertensão, da cardiopatia, e é normal que o colega tenha aquela atenção voltada para a principal queixa daquele paciente. Mas é importante que nós, fisioterapeutas, tenhamos esse olhar, né, de também olhar o diabético, e entender que aquela pessoa não vai aderir do dia para a noite à sua orientação, certo? Porque ela tem as crenças dela. E aquilo tudo para ela não faz nenhum sentido. Então, é muito importante que a gente tenha essa empatia com aquele ser, né, com aquele ser humano que está ali, né? Porque eu passei por essa fase de frustração. Com todo o conhecimento que a gente tem, a gente fica frustrado em não entender como que pode aquela pessoa ali não aderir às orientações simples, né? De mudar a alimentação, mudar nível de exercício físico, tomar medicação. Pode ser muito difícil para a gente, pensando só na teoria, entender como que aquilo não é ainda uma realidade para a pessoa. E a gente esquece toda essa bagagem que eles trazem, né? De que exercício era para o trabalho pesado e que eu preciso de alimento em grande quantidade para ter força. Esse é o raciocínio deles. Mesmo os pacientes assim de uma outra condição socioeconômica, com outro nível educacional, e eu já vi vários desses com complicações, né? Vários pacientes desse perfil com complicações, eles não estão imunes, né, às complicações, por saber. Eles relatam para mim, eu não acreditava, eu não achava que ia acontecer comigo. Era um pensamento muito comum deles. Então, eu já tinha ouvido falar de pé diabético, mas eu comprei aquela sandália nova e eu fui para uma viagem e eu caminhei muito, sem meia, e eu não senti que estava machucando, né? E quando eu cheguei em casa, eu vi aquela bolha, mas eu achei que era só uma bolha, né? Eu mesma estourei a bolha. Eu passei alguma coisa que tinha em casa, e quando eu vi, já tinha complicado e eu tive que ir para amputação em poucos dias. Então, e aí eu perguntei para ele, né? Como que, sabendo do pé diabético, o senhor não cuidou? Ele falou exatamente isso, eu não achei que fosse acontecer comigo. Então, essa percepção de que é sempre com o outro retarda, né, a adesão do paciente às nossas orientações. Por isso que eu acredito que aquele reforço que a fisioterapia pode fazer, né, falando várias vezes a mesma coisa, pode ter, assim, um efeito positivo, né? E uma outra coisa muito importante que todos nós estamos expostos, quando eu olho um diabético tipo 2 na minha frente hoje, eu penso que o que me separa dele é só o tempo. Porque ele é um homem de 60 anos, né, diabético tipo 2. Daqui 20 anos, se eu mantiver os hábitos negativos de sedentarismo, de alimentação hipercalórica e tantas outras coisas a que nós estamos expostos, eu vou ser diabética tipo 2. Eu só não sou ainda, porque eu não caminhei todo esse percurso. Então, eu não sou diferente dele, eu só estou numa fase diferente da fase dele. É assim que eu vejo, e é assim que eu converso com ele. Então, essa primeira conversa minha com o meu paciente diabético é mostrando essa realidade e tirando aquela culpa, porque muitos chegam assim culpados, eu não me cuidei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e agora eu tenho essa consequência, como se ele estivesse sendo punido por alguma coisa, né? E aí eu tento, então, mostrar que, na verdade, todos nós, né, Marina, estamos num mundo que nos oferece alimentos muito gostosos, muito saborosos, muito calóricos e muito baratos. Então, é muito mais fácil comer uma coisa barata e gostosa do que fazer outra opção. E todos nós também estamos num mundo de muita correria, de muito estresse, a gente se sente cansado e a gente vê o descanso como um troféu, como um prêmio. Eu mereço aquele descanso, né? Então a gente chega em casa, se joga no sofá, liga a TV e não coloca o exercício no nosso dia a dia como uma atividade prazerosa. Fica parecendo que é mais uma punição, eu tenho que fazer exercício, né? E é necessário que o fisioterapeuta trabalhe essa percepção do todo,
Porque eu não posso olhar só o pé. Se eu ficar olhando só o pé e só aquela ferida, já é mostrado isso, né? Que quem tem, por exemplo, uma amputação tem 80% de chance de ter outra. Mas por quê? Porque o todo não foi trabalhado. E aquele processo longo se repete, né? Se repete indefinidamente. Então, o fisioterapeuta vem colaborando com essa percepção global do paciente e daí atuando na sua área, mas colaborando para a equipe, sabe? Essa tentativa que o nosso grupo tem hoje em dia, que o Grevasp tem essa abordagem hoje em dia, tanto de multiprofissionalidade, quanto dessa atenção mais global e mais precoce para o paciente. E nós temos tido mais adesão com essa conversa, com essa percepção, demonstrando essa realidade para o paciente, no sentido de que nós estamos lá para colaborar, não é para punir, não é para mostrar o que deu errado, no sentido de mostrar, como você diz, né, que dá para ter uma vida boa, qualidade de vida, com ajustes no sentido da saúde que todos nós temos que ter, não só o diabético. Com certeza. Eu sempre falo que a vida, na verdade, do diabético, ela é uma vida normal, que todo mundo deveria ter, mas nessa correria do dia a dia, as pessoas hoje em dia estão abrindo um pouco mão da sua qualidade, pensando assim, não, daí depois eu vou melhorar, e às vezes o diabético não tem esse tempo do depois, né? Então, o cuidado do diabético, ele é muito pontual, e ele tem um preço, se a gente não cuida hoje, eu vou pagar esse preço depois, lá na frente. Então, eu acho que essa responsabilidade é muito importante. Também achei muito legal que você colocou o tem que, ou a proibição. Acho que esse é um cuidado fundamental que a gente tem que ter, também não só com os diabéticos, mas com todo mundo. Porque parece que tudo que é proibido é mais agradável, é mais atraente, né? E tudo que a gente tem que fazer se torna muito ruim, né? Parece que é pesaroso, é penoso. Então, é uma escolha, né? Eu sempre acho que a vida é uma escolha. Ela não pode ser no campo da proibição, ela não pode ser no campo da exigência, da cobrança excessiva. O diabético não tem culpa de ter diabetes, né? Mas ele tem responsabilidade perante aquele quadro. Exatamente. Então, nós temos os dois extremos. Exato, eu não tenho culpa de ser diabética, mas eu tenho responsabilidade sobre o meu diagnóstico e sobre o que eu vou fazer a partir disso, né? Aquele que acha que não, comigo nunca vai acontecer e tal, tá muito longe, tá muito distante, esse tem um risco mais aproximado, né? Porque ele não cuida do dia a dia. Exatamente. E isso que você falou é muito importante. Você sabe que por muito tempo eu falava para os diabéticos que o tratamento deles tinha 3 pilares, que é a medicação, que é o que eles mais aderem, porque é mais simples e mais convencional, né? Que faz mais sentido. A mudança alimentar, que é muito difícil para eles e para todos nós, muitas vezes, e o exercício físico. Então, eu falava que tinha esses 3 pilares, que se qualquer um desses não estivesse bem, essa casa não ia ficar firme. E com o passar do tempo, e também com a proximidade com você e com a tua fala, né, sobre a atitude frente ao ser diabético, eu passei a dizer para eles, então, que o tratamento deles tem 4 pilares, né? E o primeiro pilar é o aspecto emocional ou atitude frente a tudo aquilo que ele vai ouvir. E aí a gente chama esse diabético para uma parceria, certo? Porque não adianta eu despejar todo o meu conhecimento teórico em alguém que não está pronto, alguém que está nessa fase que você falou, de que sempre tem um terceiro que é culpado, ou que não vai acontecer comigo, ou que eu já tentei e não deu certo, né? Ou que está muito na frente essa complicação, então eu não vou pensar nela hoje, porque ela não chegou. Então, essa parceria e essa atitude mudança, de aceitar as orientações é muito importante, né? Tem que ser trabalhado mesmo, talvez antes de todo aquela nosso discurso teórico sobre prevenção, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho muito legal lá no serviço de vocês, claro que nesse momento de pandemia isso não está acontecendo, né? Mas que são as situações de grupo. Porque uma das coisas que ajuda muito na aceitação de qualquer pessoa, aí desde lá dos diabéticos tipo 1, criança, adolescente, né? Quando que ele se sente um peixe fora d'água e só comigo acontece isso. No diabético tipo 2, também um dos aspectos da negação é o não querer fazer parte disso. Mas conforme eles vão ali convivendo e vendo que outras pessoas também têm a dificuldade, que também estão vivendo algo similar, aconteceu com o fulano e tal. Então, parece que esse aspecto de grupo também
É um empurrãozinho, ajuda bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho do que acontece lá. Sim, nós já tivemos essa experiência em grupo com idosos diabéticos, idosos e meia-idade. Então, nós fazíamos aquele primeiro momento individualizado, em que era essa abordagem bem individual, de educação e de avaliação física das necessidades daquele paciente, e desse treinamento inicial em que a gente ia ajustar a carga de exercício para a situação dele. E depois que ele tinha essa primeira fase, então nós conseguíamos colocar ele em pequenos grupos, de até 5 diabéticos. Nós, em alguma época, tivemos parceria também com o educador físico dentro do centro, e ele também teve essa mesma experiência, funcionava muito bem. Tinham várias questões assim que eles podiam dividir entre eles, que eles podiam ter essa parceria e trocar experiências, e um fortalecer o outro, estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo fazer aquilo. É claro que é um perfil, tem que ter um perfil para essa atividade em grupo e para que o grupo evolua num bom sentido, né? Mas é uma atividade muito importante. E atualmente, nesse pós-pandemia, que nós estamos atendendo mais individualmente, mas mesmo antes disso, atendendo os pacientes já com complicações, e o que eu mais atendo são feridas, né? São úlceras de membros inferiores. Esses pacientes também se sentem pertencentes assim a um grupo quando eles sabem que eu atendo outros com a mesma condição que eles não são os únicos que estão passando por isso, né? E que o outro melhorou, o outro teve alta, o outro, né, está usando calçado, está gostando, o outro teve que usar muleta por um tempo, mas já não usa mais. Então, um conhecer o outro naquela troca ali entre a entrada de um e a saída do outro é muito positiva. E nos encontros que nós tivemos do grupo do Grevasp, que é o nosso grupo de estudo, e que nós tivemos grupos de diabéticos em momentos de palestras de farmacêutico, de nutricionista, quando eles se encontravam, então naquela época a gente podia fazer grupos de 20, de 30 pessoas, e eles trocavam as experiências deles, tinha um efeito muito positivo sobre a adesão ao tratamento, inclusive. A gente espera que em algum momento, né, Marina, a gente possa voltar a ter essa realidade, mas eu acredito que esses canais como o seu, que permitem, então, que as pessoas também se manifestem por comentários, e quando você traz os casos de diabéticos, isso também possa ter algum efeito nesse sentido, né? Com certeza. E lembrando isso que você falou no começo, o atendimento, o tratamento, ele é individualizado, mas a experiência de grupo, ela pode ser enriquecedora. Pode ser, exatamente. Mas, sem dúvida, gente, a individualidade, o tratamento do diabético é de cada um, né? Sim. Mas existem outras pessoas diabéticas também que a gente tem muito a aprender com a experiência de cada pessoa. Sim, exatamente. Por isso que a avaliação inicial é tão importante. Então, na avaliação do fisioterapeuta, nós temos essa avaliação global, a coleta dessa história do paciente, nós olhamos os exames laboratoriais para ver em que condição de estabilidade ele está ou não, e aí nós partimos para uma avaliação física, porque o olhar do fisioterapeuta é para o músculo, né? Para o músculo, para a biomecânica, para o equilíbrio e para a condição dos pés. Então, nós temos avaliações específicas para os pés. Inclusive, por exemplo, sobre a distribuição de pressão na planta dos pés. Nós temos esse tipo de equipamento. E a partir disso, a gente consegue, então, planejar o tratamento dele, seja numa fase de prevenção, seja numa fase de reabilitação, específica para aquilo. E é tão interessante, assim, a gente pensar no papel do fisioterapeuta, porque o diabetes, ele causa um problema que não é muito falado, que é a sarcopenia, que é a perda de força muscular, perda de quantidade de massa muscular e perda de função. Isso é chamado de sarcopenia. A sarcopenia, ela acontece no idoso, em várias doenças crônicas e também no diabético. Mas essa perda de força e perda de massa muscular, ela é muito gradual, ela é muito lenta. Então, as pessoas normalmente não se atentam para isso, né? Ela não causa dor, ela não chama tanta atenção, então ela é menos divulgada. Esse tratamento no sentido da preservação da massa muscular ou no ganho da massa muscular, da força muscular e da funcionalidade, ela é muito importante para todos os doentes crônicos, inclusive para os diabéticos. E o fisioterapeuta faz isso através de exercícios globais, né? E até para aqueles que não conseguem desempenhar um exercício, pegando um peso, por exemplo, que é o exercício resistido, nós temos recursos
de eletroterapia, que é o que o paciente chama de choquinho, de fototerapia, que é o laser, por exemplo, que aumentam, então melhoram a condição muscular do paciente naquela região em que ele mais precisa. Então, o fisioterapeuta tem ferramentas que são específicas da profissão, que podem, então, colaborar nesse sentido muscular, biomecânico, e trabalhar não só a musculatura global, como a musculatura periférica, aquela do pé, específica do pé. Então, é muito importante que a gente, o quanto antes a gente puder começar essa conscientização, esse trabalho e fazer essas avaliações seriadas, melhor, certo? No nosso projeto, por exemplo, o que a gente identificou? Nós, em 2019, quando nós pudemos colocar o nosso projeto de pesquisa em andamento e fazer uma avaliação de um grupo de pacientes com diabetes tipo 2 e comparar com pessoas saudáveis, nós percebemos que mesmo aqueles que tinham a massa muscular preservada e que tinham a força preservada, comparado com as pessoas da mesma idade saudáveis, eles caminhavam numa velocidade muito menor. Então, existe um cálculo para saber qual que é a velocidade ótima para a minha caminhada, né, considerando a minha altura, para a sua, e assim por diante. E quando nós fazíamos essa comparação da velocidade que o diabético caminhava frente ao que seria o ideal para ele, do ponto de vista biomecânico, ele caminhava 70% do ideal. Então, ele já tinha tido uma perda de 30% da velocidade de caminhada usual dele. Nós não estamos falando de teste de esforço, é uma caminhada habitual. Então, vejam que existem vários fatores que atuam na biomecânica dele e levam a essa condição. E a gente sabe que, assim, a caminhada é a nossa primeira atividade funcional. Para ter independência, para fazer, né, desempenhar as nossas atividades físicas, a primeira é a caminhada. Então, veja que isso não é uma coisa nem que eles percebam, que a gente só percebe avaliando. E que é um objetivo de tratamento do fisioterapeuta, então. Melhorar as condições físicas para proporcionar uma biomecânica de caminhada melhor. Muito legal. E daí tem, então, esse trabalho preventivo, tem o trabalho do cuidado, quando a ferida já é instalada, e quando, no caso de uma amputação, né, que chega ao nível de ter que amputar, também é feita uma reabilitação em relação a essa amputação, a essa nova marcha já modificada, é isso? Exatamente. Os dados atuais dizem que a cada 20 segundos, um diabético sofre uma amputação no mundo. É um dado alarmante, não é? É muito assustador pensar nesse número, né? E é um número alto, que é divulgado. É um a cada 20 segundos. E vamos pensar que é uma amputação, não é uma pessoa, porque uma pessoa pode sofrer diversas amputações ao longo dessa evolução, né? Por isso que o trabalho preventivo é tão importante. Quando a gente pensa em amputação de diabéticos, que é o maior objetivo do nosso grupo e do nosso serviço lá, é a prevenção desse quadro, né? E a gente quer evitar a primeira lesão, porque para evitar a amputação nós temos que evitar as lesões, né? Quando a gente pensa, então, nas amputações, naqueles que mesmo tratando a lesão não conseguiram, né, por uma série de fatores, pode ser vascular, pode ser outras comorbidades, evitar a amputação, que é uma cirurgia não é um tratamento, é um salvamento, né, para salvar, é quando não tem outra alternativa, que o médico vai fazer essa opção em parceria ali com a família e com o paciente. Ele chega para nós, ele pode ter uma amputação de dedos ou amputações maiores. O que eu queria dizer é que, assim, mesmo amputações de dedos, elas vão mudar a biomecânica do pé, a biomecânica da marcha, a fase de impulso, a fase de apoio. Quanto maior a amputação, maior a mudança da biomecânica, né? Mas mesmo para estes pacientes, então, que já sofreram a primeira amputação, é muito importante que eles recebam a avaliação do fisioterapeuta. Nós vamos fazer toda essa avaliação que a gente estava comentando antes, da parte muscular, da parte biomecânica, da parte de apoio. Nós vamos avaliar, então, que tipo de auxiliar que ele vai precisar para marcha ou não, que tipo de adaptação no pé. E nós temos um olhar muito interessante, porque, assim, ele vai descarregar mais peso no outro pé. Nós precisamos cuidar do outro membro também, porque é muito comum para o paciente amputado e para a família dele, aquele foco na amputação. Porque é um momento traumático, exige realmente cuidados, mas o que eles não percebem é que quem vai sofrer a maior descarga de peso é o outro membro, né? E por isso aquele índice de reamputações tão alto. Aquele índice de 80% de reamputação, que, claro, é um número, não é uma sentença, ele é favorecido pela falta de cuidado também do outro membro.
né? E é isso que o fisioterapeuta vai observar, então oferecendo, indicando o calçado adequado, mas não só isso, porque o calçado é muito importante, mas é importante que o pé dele seja tratado como um todo. Então, ganhar de novo aquela musculatura que ele perdeu ao longo do tempo, fortalecer o pé, fortalecer essa estrutura interna do pé, é muito importante para evitar futuros problemas. Assim como adequar a marcha, ganhar força muscular global, ganhar equilíbrio, porque quedas também são um motivo de machucados, de lesões, que podem levar à amputação. Então, equilíbrio também é um fator dentro de tudo que a gente avalia na física, muito importante a ser avaliado frequentemente, reavaliado depois de uma amputação, porque vai mudar, e tratado de forma específica. Nossa, muito legal. E assim, acho que ouvindo você falar, a sensação que me dá, e não sei, talvez você possa nos dizer, tá, e como é que eu busco isso? Eu quero ter esse cuidado, eu quero ter esse olhar com atenção, com individualismo, eu quero cuidar dos meus pés, assim como você fala, dessa forma preventiva. Como que as pessoas buscam? Vamos falar um pouquinho das pessoas aqui em Cascavel, mas se você souber de uma forma geral, como que as pessoas podem buscar isso? Sim, o que eu posso dizer é assim, olha, o fisioterapeuta tem uma formação generalista. Então, todo fisioterapeuta a que você tiver acesso, em qualquer lugar onde você estiver, ele pode fazer essa avaliação e essa abordagem global e essa abordagem específica, e ele mesmo vai identificar lá as necessidades e pode fazer outros encaminhamentos. Qualquer paciente com diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes, ele pode ter acesso a um fisioterapeuta. Normalmente encaminhado pelo seu médico de confiança. O que acontece? Todo fisioterapeuta ele é formado generalista. Então, quando esse diabético chegar a um fisioterapeuta, né, mostrando essa necessidade, então, essa vontade dele de ter essa abordagem, o fisioterapeuta está capacitado para essa avaliação global e essa avaliação específica dos pés, bem como o tratamento fisioterapêutico como um todo, a partir dessa avaliação individual. Quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, que é nacional, existe, então, a atenção primária, que é a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada da população, de qualquer pessoa, né? O SUS é aberto a todos nós. Então, a pessoa vai na UBS do seu bairro, vai receber ali a atenção daquela equipe de saúde, e a partir da avaliação deles, vai ser encaminhado para o serviço especializado. Então, o Centro de Reabilitação Física, ele também faz parte do SUS, mas ele é um acesso secundário, né? Ele é um acesso especializado. Então, o paciente chega até nós com esse encaminhamento, por via UBS, ele entra numa fila de espera e aí ele é colocado lá para o nosso atendimento. Lá dentro do Centro de Reabilitação Física, ele vai passar por uma avaliação multiprofissional para identificar se realmente aquele quadro dele é para o Centro de Reabilitação Física, e essa equipe direciona ele para um setor específico. Então, o diabético que chega ao Centro de Reabilitação Física da UniOeste em Cascavel, ele é avaliado lá pelos meus colegas e ele é colocado na lista de espera do meu setor, e nós vamos chamando conforme essa lista, certo? Então, é essa abordagem. Quando, por algum motivo, o paciente chegou para nós, chegou por qualquer motivo que seja, e nós identificamos que ele tem uma necessidade específica, nós encaminhamos ele de volta para a atenção básica, para a unidade básica, para receber outras orientações, outros encaminhamentos, e assim nós vamos fazendo essa ligação das necessidades de cada diabético, mas essa é a via normal. Muito legal. Acho que é isso, junta com o que a gente vem falando na nossa parceria, né, Fran, já nos conhecemos há alguns anos, que a gente sempre brinca e fala, juntos somos mais fortes, né? Porque eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer nos eventos que a gente pôde proporcionar aqui na nossa cidade, e que a gente pretende, né, assim que a pandemia permitir, retomar os eventos presenciais, mas estamos aqui juntas fazendo através do canal. Então, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e pacientes, né? A gente não pode esquecer que o paciente é parte dessa equipe, né? É uma equipe formada de pessoas que têm empatia, que têm cuidados, que têm olhares, mas que tem muita responsabilidade, né? Muito trabalho. A gente arregaça a manga e põe a mão na massa, porque não é fácil, mas é possível, né? Eu acho que essa questão, essa mensagem que você passou, assim, de não é uma sentença, mas é
mas é algo que a gente precisa olhar com cuidado, né? É um risco, sim, né? As complicações, elas fazem parte, né, da vida do diabético e de um fantasma para o diabético, assim, que diz, ó, cuidado, né? E todos os dias tem, vai ser um grãozinho de areia ou para sua qualidade de vida ou para complicação, né? A gente tem que fazer as escolhas todos os dias. Exatamente. Então, hoje eu não quero fazer pontinha de dedo, hoje eu não... não, gente, vamos fazer, porque é importante. Exatamente, e eu falo assim, que todos nós erramos em algum momento. O problema é quando esse erro, quando essa escolha ruim, faz parte da nossa rotina, né, Marina? Então, tudo bem ter aquele dia que você, por algum motivo, saiu da linha, não fez a melhor escolha, né? Desde que aquilo tenha sido até programado, né? Você segue as orientações na maior parte do seu tempo, a 90% do seu tempo você acerta. Se em 10% do seu tempo, por algum motivo, né, todos nós como seres humanos fazemos alguma escolha ruim, que aquilo não seja motivo de desânimo, de parar de seguir totalmente, já que errou em algum momento, né? Mas que seja só parte da nossa vida e que a gente possa já retomar os cuidados e fazer boas escolhas na maior parte do tempo, tanto quanto ao exercício, né, quanto aos outros aspectos da saúde como um todo. Né? Então, para aqueles diabéticos que querem, então, receber esse acompanhamento de fisioterapia e de equipe multiprofissional, o caminho é a Unidade Básica de Saúde. E aí a equipe da Unidade Básica de Saúde vai fazer uma avaliação desse paciente para ver o perfil de necessidade que ele tem a partir daquele momento. Então, se ele é um paciente que ainda não tem neuropatia, ou já tem neuropatia, ou alguma ferida, ou amputação pequena, ele vai ser encaminhado para um centro de reabilitação de média complexidade, que vai fornecer, então, calçados, auxiliares de marcha, andador, muleta. E se ele tem uma amputação maior, uma amputação do tornozelo para cima, precisa de uma prótese, né? Precisa da substituição do membro. Então, a equipe da Unidade Básica de Saúde vai encaminhar esse paciente para um centro de reabilitação de alta complexidade, que é o centro, então, que vai poder fazer a medida e disponibilizar essa prótese de membro inferior para o paciente. Lembrando que, quanto antes o paciente puder ter o acesso à equipe multiprofissional e puder evitar uma amputação maior, melhor para a qualidade de vida dele, para o desenvolvimento dele. Então, nós sempre enfatizamos que as pessoas devem vir o quanto antes buscar a unidade básica de saúde. E ela vai fazer essa triagem e esses encaminhamentos. Bom, eu acho que a gente teria assunto para ficar horas aqui conversando, assuntos de total importância, mas nesse momento eu acho que a Fran conseguiu passar para a gente um pouco do trabalho do fisioterapeuta em benefício ao paciente diabético, mas fica para os próximos vídeos, coisas mais específicas, mais pontuais, né? Mas pode deixar suas perguntas aqui nos comentários, lá no Instagram também, enfim, pode conversar com a gente, que a Fran está aberta sempre, né, Fran, a responder as dúvidas das pessoas. A Fran é nossa parceira já desde o começo, acho que a parceria é mútua, né? Nós somos parceiros deles, eles são parceiros nossos, enfim, assim, tentamos fazer um bom trabalho. Exatamente, Marina, a gente está, eu e o nosso grupo, né, o grupo de alunos, o grupo de professores, nós estamos à disposição para responder perguntas e para participar de outras conversas, né, porque realmente é muito assunto, dá para conversar muito e nós temos muito a compartilhar, né, nós estamos ansiosos aí por compartilhar e ajudar cada vez mais pessoas. É uma honra para nós, por você ter nos convidado também a participar aqui do seu canal e poder divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Muito obrigada. Eu sou Fran, sou fisioterapeuta, sou professora, sou mãe e esposa, e a minha missão é estar ao lado dos diabéticos, caminhando para uma melhor qualidade de vida e para a prevenção. Eu sou feliz, e você?